Nintendo Switch já entrou para a lista dos melhores videogames de todos os tempos, é isso mesmo. Ainda que a Nintendo anunciasse o Nintendo Switch 2 para amanhã e hoje fosse a despedida dele, já dava para cravar isso. E eu digo mais, ele está acompanhado de outros consoles que também são fenomenais, como o PlayStation 4, que conviveu com o Switch por quase 4 anos, e o Xbox Series X, que particularmente é o meu videogame Next Gen favorito, mas eu gosto muito do PS5 também. Boa parte dos gamers atuais que convivem na internet são como eu, da geração de 80, 90 ou dos anos 2000 e daqueles consoles que lançaram naquela época e que já são considerados retrô. Porém, hoje eu vou ter que tirar o saudosista da sala e falar, talvez essa atualmente seja a melhor época para gostar de games. Talvez até a gente esteja no auge dos videogames agora mesmo. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E nas sextas-feiras aqui no canal, temos o nosso quadro Nintendo a Sério, que hoje vai meio que se estender para videogames a sério, né? Porque eu vou falar um pouco sobre tudo nesse quadro, onde o objetivo é fazer uma pesquisa mais aprofundada, destrinchar um tema, para sair um pouco daquela discussão mais rasa da internet e sempre terminar um vídeo aqui dessa série agregando algo para quem vê até o final. E se você gosta desse tipo de vídeo, ele é semanal, então já se inscreve aí no canal, clica nesse botãozinho branco aí, ele vai se transformar e você vai fazer parte aqui da comunidade, e ativa o sininho de notificações, porque sempre vai ter algo de novo aqui para vocês concordarem ou até discordarem. E claro, deixa o like aí no vídeo para que ele chegue a mais pessoas, porque estamos no auge dos videogames. Então vem comigo ver isso. Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar alguém pra vocês. Esse aí é o Pereira, cara, e ele está patrocinando o vídeo de hoje. Ele é um cara muito gente boa e ele tem uma loja em São Paulo. A loja é grande, dá pra chegar lá, jogar videogame de graça, trocar uma ideia com eles, fica na Avenida Ipiranga 877. É a loja Pereira Retro Games e eu fui lá conhecer os caras, ver os itens raros que eles têm por lá e poder recomendar pra vocês. Eles têm desde produtos de colecionador, como edições especiais de Zelda, videogames antigos, fitas originais de Nintendo 64, como também jogos mais atuais de Nintendo Switch, PlayStation, Xbox e tudo mais que precisar. Eu tô feliz de apresentar pra vocês porque eles são muito gente boa, eles compram, eles vendem também e eles trocam os seus videogames. E olha galera, eles fazem lives todas as terças e quintas no link que eu vou deixar aqui na descrição, com produtos a preços mais baixos, e vocês podem entrar em contato com eles também via WhatsApp, via Instagram, lá na página do Facebook deles. Eu vou deixar todos os links pra vocês aqui. Então manutenção dos seus consoles antigos e novos, retro games e games atuais, fala com o Pereira, links aqui na descrição. A briga entre passado e presente rola em qualquer tipo de mídia. Você já deve ter visto músicas do passado contra as músicas de hoje. As pessoas discutindo aquela treta de Metallica contra Linkin Park. E chega outro ainda mais retrô falando de Beatles e Led Zeppelin. E aquela velha frase vem, não se fazem mais músicas como antigamente. Isso acontece também com o cinema, isso acontece também com animes mesmo. Muitos dizendo que os shonens de hoje em dia têm histórias melhores e enrolam menos, tem menos filler. E aí vem o saudosista e tá, pô, mas o Goku sola mesmo assim. Não tem nada melhor que Dragon Ball. Até mesmo na televisão e na mídia em geral, cara. Fica o pessoal lembrando do Castelo Rá-Tim-Bum, outros argumentam que hoje a mídia é mais independente, como o YouTube, e a galera que faz o TV Globinho versus Encontro na Globo pra lá e pra cá. Mas eu tô do lado deles, hein? Pô, tirar a TV Globinho pra colocar Encontro na Globo não dá. Até no futebol, cara. Pelé versus Messi. O que era melhor? Naquela época, futebol arte ou hoje em dia? Enfim, isso acontece agora nos videogames. É natural a gente debater se uma indústria ou uma área específica tem melhorado ou piorado ao longo dos anos. Afinal, essas mídias ou temas carregam geralmente uma comunidade de fãs que gosta de debater sobre o assunto, ainda mais se for algo que já existe há muitos anos e atravessou gerações. E principalmente quando essas gerações agora na internet se encontram para debater. Afinal, é muito comum cada geração defender sua própria época. Mas eu vou falar, até mesmo para mim, que sou um cara da época do Nintendinho, tem uma coleção de clássicos e aprecia o valor histórico e viveu aquele auge, eu vou no movimento contrário e eu acho que vocês vão concordar comigo. Tá difícil ser favorável ao passado quando se trata de videogames. Eu vou lançar aqui uma polêmica. Eu vivi toda a era do Super Nintendo. Muitos chamam da era de ouro da Nintendo. Realmente era uma era maravilhosa. E eu já era um completo fã de Nintendo por causa do Super Nintendo e do Nintendinho, quando eles lançaram o Nintendo 64 e o GameCube. E esse perfil old school de gamers é a maioria da audiência aqui do canal. Eu já mencionei isso aqui no canal algumas vezes, mas eu acho legal mostrar de novo. Não apenas no YouTube, mas em todas as minhas redes sociais que são focadas em Nintendo, a maior fase
faixa de idade é de 25 a 34 anos. A segunda maior é de 35 a 44 e a terceira é de 18 a 24 anos. Então muitos de vocês eu sei que jogavam esses videogames quando eram crianças, acompanhavam as revistas, iam nas locadoras e também se enquadram nisso e viveram ambos os períodos, o lado passado e o que a gente está vivendo agora. E não é falta de viver e aproveitar aquela época versus hoje eu ser um youtuber e ter acesso a mais jogos. É só que realmente, quando a gente para comparar, atualmente a gente tem muito mais para curtir nos dias de hoje. E eu quero trazer aqui alguns argumentos para sustentar isso. Hoje em dia, a gente ainda joga o antigo e melhor do que antigamente. Mesmo que você defenda que os jogos de antigamente sejam melhores, tudo bem, dá para jogar os maiores clássicos de antigamente nos consoles atuais. E eu nem preciso usar a carta da emulação para isso, cara. No Nintendo Switch Online, por exemplo, temos toda uma seleção de jogos de Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance e Mega Drive. Tudo isso pagando de 22 a 52 reais por ano no Plano Família. Inclusive, quem não tá no Plano Família, acessa lá o meu Twitter que vocês acham com quem dividir. Videogame sempre foi caro, cara, e nem na época das locadoras a gente conseguia pagar um preço tão baixo para ter acesso a tantos jogos clássicos de qualidade. Já que mesmo na pirataria era necessário pagar pelas fitas ou pelo menos pelos CDs e alugar. E aí se a gente for para as coletâneas disponíveis nas lojas digitais como na eShop, eu te mostro, por exemplo, a coletânea Atari 50, que a gente fez uma análise recentemente, com 115 jogos inclusos em um só, e vários jogos que acabaram nem chegando por aqui hoje estão à venda. Muitas pessoas sentem falta do Virtual Console do Wii, mas vocês sabiam que tem uma empresa, que é a Hamster, que já disponibilizou 400 jogos de arcade nas lojas digitais, e tá tudo lá no Switch para poder jogar. E além deles estarem disponíveis, cara, sejamos sinceros, tá melhor do que na época em que eles foram lançados originalmente. Não existe jogo no Nintendo Switch Online que trave ou que deixe de funcionar com o tempo, ou que você tem que assoprar a fita. Eu sei que a gente tem uma nostalgia com o lance de assoprar a fita, mano, mas era uma inconveniência que a gente tem saudade ali na infância, mas não deixa de ser uma inconveniência. Todo mundo tem uma história de um cartucho que parou de funcionar depois de você chegar em determinada fase. A gente tem hoje em dia mais opções de controles também. Os controles doem menos na mão e são mais responsivos. E nem me faça começar a falar sobre os analógicos dos controles antigos do Nintendo 64, esse aqui tá até bom. Versus, bom, até a versão nova que a Nintendo fez pro Nintendo Switch, né? Hoje em dia a gente tem os saves states, a gente tem os filtros, então dá pra concordar que até pra jogar jogos antigos, hoje em dia é melhor. O segundo argumento é que o presente pode replicar o passado, mas o contrário não, né? Afinal de contas, a tecnologia e o design evoluem. Existe toda uma categoria de jogos atuais focados no público retrô, replicando fórmulas de clássicos dessa era. Exemplos é o que não faltam: Sea of Stars, que remete aos JRPGs do Super Nintendo, Gravity Circuit, que é basicamente um Mega Man X feito por fãs. Então o presente consegue replicar o passado e às vezes até melhorá-lo. Às vezes, hein? Mas o contrário não é possível. Diversos jogos só foram possíveis graças à evolução tecnológica e por isso a gente não vai encontrar experiências semelhantes nos jogos do passado, obviamente. Imagina um Breath of the Wild que não fosse mundo aberto, com transições de tela a cada X passos. Cara, simplesmente não é o mesmo jogo. A evolução dos games não é apenas sobre gráficos melhores. Não, existe game design, fórmulas novas sendo criadas conforme elas se tornam possíveis. Mesmo um jogo como Vampire Survivors, cara, que tem ali um gráfico que parece de Nintendinho, nunca que o Nintendinho conseguiria comportar e aguentar aquele número de inimigos inteiros na tela. E esse jogo basicamente criou um gênero novo. Agora imagina um Celeste rodando em um Mega Drive, um jogo dificílimo. Existem inúmeros exemplos como esses. Se um dia novos consoles significarem somente gráficos mais bonitos, talvez se inicie uma era onde os jogos parem de evoluir em gameplay. Só talvez. Claro, os seres humanos são muito criativos e sempre vão encontrar coisas novas e fórmulas novas para poder fazer. Mas a gente já tá chegando em um ponto, em termos de possibilidade de hardware e gráficos, que é possível fazer jogos de todo tipo, e a limitação realmente é quando você quer deixar aqueles gráficos mais realistas e mundos mais expansivos, esse tipo de coisa, sabe? Mas felizmente ainda estamos vendo novas possibilidades acontecendo e surgindo graças às novas tecnologias dos novos videogames. O terceiro argumento que eu tenho para dizer que não, cara, não é antigamente que era bom, é que atualmente os jogos são mais versáteis. Um dos grandes argumentos em prol do passado, normalmente, é o fato dos jogos antigamente serem realmente desafiadores. E hoje, a maioria é mais fácil. Porém, cara, a gente tem uma quantidade boa de jogos difíceis na atualidade também, enquanto antigamente, convenhamos, muitos dos jogos mais famosos eram jogos derivados daquela mentalidade de arcade, onde o jogo tinha que fazer você morrer para você continuar colocando a ficha. Apesar de ser verdade que a média de dificuldade dos jogos caiu sim, ser difícil não significa ser bom, cara. E antigamente isso não era uma opção. Ou você jogava com essa dificuldade, ou você não jogava muita coisa. Até visual novel tinham que inventar algo pra dar trabalho, cara. Era a forma simplesmente que se
se entendia de como os jogos funcionavam e como deveriam ser feitos naquela época. Já, cara, hoje é uma escolha. E por mais que eu goste de jogos difíceis como Elden Ring ou Donkey Kong Country Tropical Freeze, entre muitos outros, é bom também ter um Super Mario Bros. Wonder, cara, que é mais descompromissado, um Xenoblade Chronicles 3 que, se você quiser, você pode colocar um modo easy e deixar as batalhas no automático para você curtir uma ótima história. Não é sobre o que é melhor, jogos mais fáceis ou jogos mais difíceis. É sobre que no passado a gente não tinha as opções. A gente só tinha basicamente uma dessas escolhas e atualmente os jogos são muito mais versáteis e oferecem mais opções. O que não é nada impressionante, é natural a gente esperar isso. Eu só tô indo contra aquele pensamento automático que a nostalgia faz a gente pensar de que no passado as coisas eram melhores, sabe? Fora que não necessariamente os jogos eram muito difíceis no passado, a maioria era apenas punitivo. Por exemplo, Sonic 1 e Sonic Superstars são jogos com dificuldades semelhantes, só que no primeiro Sonic você era punido por morrer algumas vezes voltando do jogo desde o começo. E hoje em dia a gente tem jogos e chefes desenhados para serem extremamente difíceis porque os desenvolvedores sabem que o jogador pode tentar quantas vezes quiser. Imagina aí se um Sekiro da vida te desse 5 vidas para passar de todos os seus chefes principais. E aí se tu morresse no chefe de Sekiro, tu tinha que voltar desde o início do jogo. Não dá, né, mano? O quarto argumento é que agora a gente tem muitos jogos e eles estão cada vez maiores. Temos muito mais estúdios produzindo games, cara. Isso é um fato. Se estima que o Super Nintendo tenha cerca de 1.750 jogos lançados, incluindo todos, até mesmo jogos de Satellaview. Isso é um número muito, muito alto sim pra época, cara. Porque se você para pra olhar hoje em dia, na produção desse vídeo aqui, em promoção no Nintendo Switch, tem mais de 1.900 jogos, cara. Então, atualmente, são mais de 12.600 softwares somente na eShop dos Estados Unidos, que não tem, por exemplo, exclusivos do Japão ou jogos que são exclusivos da Europa. E mesmo que você diga, ah, tem muita tranqueira, só 10% presta, 10% disso dá 1.260 jogos. E mesmo que ambos os consoles tivessem o mesmo número, cara, os jogos de hoje em dia são ainda maiores, embora tenhamos jogos curtos também, olha que maravilha. Tipo, você pode amar, como eu, Zelda A Link to the Past e zerá-lo 40 vezes, tendo assim, sei lá, 400 horas de jogos como ele. Mas 400 horas é só pra fazer tudo uma vez em Zelda Tears of the Kingdom. E você também pode amar Tears of the Kingdom, assim como eu amo, e jogar ele 40 vezes se você quiser. Só no Nintendo Switch a gente tem jogos como Animal Crossing, No Man's Sky, Minecraft, Skyrim, Mario Maker 2, são jogos infinitos na duração. E tipo assim, não é só jogos infinitos não, cara. Jogos com conteúdos excelentes pra você ficar imerso naquele jogo durante todas essas horas. Pra ter uma ideia, cara, estamos produzindo aqui um guia dos jogos musicais, aqueles jogos de ritmo que estão disponíveis no Nintendo Switch. E vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de produzir realmente os guias completíssimos, com tudo que tem de melhor. E esse é um tipo de jogo totalmente nichado e que sai proporcionalmente poucos jogos por ano. Mas só de curiosidade, a gente já organizou e já filtrou só com os que realmente valem a pena. Tipo assim, jogos legalzinhos ficaram de fora dessa nossa lista, beleza? E o guia terminou com 55 jogos, meu irmão. Sério, tem jogos lá que duram mais de 100 horas. Então numa seleção de um tipo de jogo muito incomum, que são jogos de ritmo, já tem mais de 1000 horas de gameplay disponíveis no Nintendo Switch pra quem gosta desse tipo de jogo, sabe? Agora imagina contar quantas horas de RPGs não tem. Eu nem me atrevo. Sejamos sinceros, quem adquire um Nintendo Switch ou um PlayStation 5 que tem retrocompatibilidade com o PlayStation 4 ou até mesmo um Steam Deck, tem na sua mão uma biblioteca, cara, que pode durar a vida toda. Só de você assinar o Game Pass, você nem precisa ter o videogame, você já tem uma biblioteca que pode durar a vida toda. E com muitos jogos de qualidade. É mais jogo de qualidade do que a gente tem tempo disponível para poder jogar, fora a possibilidade de jogar os jogos preferidos, né? E o quinto argumento é que além da gente ter mais jogos e de gêneros mais diversificados, de artes mais diversificadas, a gente ainda tem acesso fácil a esses jogos. Antigamente o nosso alcance era limitado, já que só existiam mídias físicas e as lojas davam preferência aos jogos mais populares. Você alugava fitas, então você estava limitado ao catálogo da locadora perto da sua casa. Você comprava jogos, caramba, você era muito privilegiado e ainda assim você era limitado ao catálogo das lojas que você tinha acesso. Se a gente cavar mais fundo no problema, mesmo ficar sabendo da existência de jogos lançados ainda era difícil, cara. A gente dependia do que as revistas que a gente comprava tinham de cobertura desses games. Se ninguém destacasse determinado jogo ou se não tivesse um vendedor caçador de pérolas, você nem ficava sabendo da existência de ótimos jogos. Fala a verdade, cara, quantos jogos clássicos e retrô você não conheceu atualmente que são excelentes e que na época você nem sabia da existência? Hoje, a gente tem todo o catálogo de jogos de um determinado videogame disponível diretamente na loja do videogame para poder comprar. E tá tudo lá, é só caçar. E você não sabe o que caçar? Outra vantagem é a quantidade
quantidade e disponibilidade de sites, criadores de conteúdo e acesso a material estrangeiro. Alguém gravou uma gameplay do jogo que você se interessou, cara, com certeza. E se você é fã de jogos de luta, tem canais inteiramente focados nisso. Você é fã de Nintendo? Opa, tô aqui pra te ajudar também. Se você quer um ranking específico de jogos de corrida top-down especificamente no Nintendo Switch, tem isso também. E o efeito dessa facilidade em descobrir e comprar jogos resultou na possibilidade de mais empresas terem segurança de arriscar a criar um jogo nichado. Afinal, o público daquele jogo vai ficar sabendo dele de algum jeito e vão conseguir comprar o jogo de qualquer lugar do mundo. O resultado disso tudo pra nós é que não temos apenas mais jogos, a gente tem muito mais variedade de jogos, variedade de dificuldade, escopo dos jogos, se eles são mais jogos indies ou mais jogos AAA, alto orçamento, uma variedade maior de empresas que produzem jogos, o que inclui até mais países produzindo jogos de qualidade internacional como o Brasil. É jogo que não acaba mais e numa variedade que não acaba mais. Eu acho que eu já te convenci que antigamente não era melhor. A gente está vivendo o auge dos videogames, não tá? Agora partindo para a parte mais polêmica e do lance de passado versus presente, vamos ser sinceros, cara, os jogos atualmente são melhores sim. Eles têm controles mais precisos, físicas mais responsivas, os inimigos têm uma inteligência artificial aprimorada, os cenários são mais detalhados, mundos e enredos mais imersivos, a música pode ter o timbre que quiser, o conteúdo pode ter a quantidade que quiser, as cinemáticas são comparáveis a filmes de animação de anos atrás e, claro, os gráficos são muito melhores. Fora a questão da gente ter a possibilidade de jogar online agora. Eu entendo e eu adoro a discussão de como os jogos impressionavam antigamente. Eu vivi tudo isso, cara. É uma das minhas coisas favoritas sobre os videogames. E essa discussão inclui quanto hoje em dia é difícil encontrar algo realmente revolucionário. Inclusive é por isso que eu gosto muito da Nintendo, tá? Tipo, a revolução de Super Mario Bros. É algo que provavelmente a gente nunca mais vai ter, sabe? Foi antigamente que muitos dos gêneros de jogos que a gente jogou surgiram e eles foram baseados em jogos imortais. Como, por exemplo, Street Fighter 2. Cara, nunca vai ter um jogo de luta tão importante quanto Street Fighter 2. Porque ele foi a base de todos os jogos de luta que saíram depois dele. A história já foi feita ali. Mas tipo, se você tem disponível Street Fighter 2 e Street Fighter 6, joga ambos, pô. E olha só, eu até vou falar aqui pra você jogar logo o Street Fighter 6. Ele vai ser melhor do que o Street Fighter 2 era na época que ele foi lançado. Eu sei que vai entrar preferências. Eu tenho o Ultimate Street Fighter 2 pra Nintendo Switch, que eu adoro aquele jogo. Eu posso gostar mais daquele jogo. Mas volta lá atrás. Joga o Street Fighter 2 que foi lançado originalmente, mano. Eles aprenderam com o tempo. Eles conseguem fazer sistemas mais interessantes. Os jogos hoje em dia têm a possibilidade de serem melhores do que eram no passado, sabe? O 4 já era melhor que o 2? Pronto, falei. Embora sim, existam alguns poucos jogos que conseguem estar até hoje entre os melhores jogos dos seus gêneros. Muitos ainda chamam Super Metroid de o melhor Metroidvania, Super Mario World de o melhor jogo de plataforma 2D, ou até Chrono Trigger como o melhor RPG. Existem jogos atemporais, cara, que tiveram ideias fenomenais e eles tiveram uma execução tão incrível e tiveram também a vantagem de vir primeiro, então todo mundo que replicou, entre aspas, clonou ou copiou muito do que eles fizeram. Mas isso não representa o conjunto completo da biblioteca. Temos mais jogos excelentes hoje em dia do que a gente tinha jogos excelentes antigamente. Como eu já mencionei, embora Super Metroid rivalize assim em qualidade com Metroidvanias atuais, mesmo décadas e décadas depois, cara, vários tipos de jogos que a gente tem no Nintendo Switch não estão presentes no Nintendo 64, por exemplo. Então a briga de melhor de um contra o melhor do outro nem existe. Hoje a gente tem o melhor Metroidvania de plataforma, que vai ser, por exemplo, Ori and the Will of the Wisps, que é, na minha opinião, o melhor de plataforma. Mas a gente também pode ter o melhor Metroidvania de ação, o melhor Metroidvania Souls-like. A gente pode jogar os jogos do passado, jogar jogos que simulam o passado. Temos mais jogos, eles são maiores ou menores, mas de qualidade altíssima, tem uma diversidade maior em diversos aspectos, é mais fácil de encontrá-los e a produção dos jogos atuais é melhor, até por uma questão lógica. Eu sei que eu já falei isso, então tá na hora de concluir. Como eu falei no começo do vídeo, por mais que habitualmente a gente defenda aquilo que a gente jogou na nossa infância, o melhor Zelda é aquele que a gente jogou quando a gente tinha 12 anos. No caso dos videogames, fica difícil não eleger o presente como o vencedor e não enxergar, por exemplo, o Nintendo Switch como o melhor console da história da Nintendo.
Eu sei que tem muitos comentários agora mandando: Coelho, não, claro que não, você tá maluco, os jogos do passado são muito melhores, nada nunca vai superar o Super Nintendo. Pois é, dito tudo isso que eu falei aqui no vídeo, pra você, talvez nada nunca vai superar o passado. Afinal, não se trata dos jogos ou da versatilidade desses jogos ou da qualidade deles, se trata sobre você, a sua experiência pessoal, cara. Às vezes na infância ou em determinadas épocas da nossa vida, a gente teve um momento ideal que a gente conseguia realmente aproveitar e saborear o máximo dos videogames. E aí, aquela época, cara, nunca vai ser superada. A verdade é que para muitas pessoas, o passado vai continuar reinando, porque foi no passado que elas atingiram o seu auge como jogador. Mais tempo para jogar, os fins de semana inteiros com fitas alugadas, e hoje, cara, pela correria do trabalho, só consegue jogar ali umas 3 horinhas por dia, ou umas 3 horinhas na semana. Talvez você era fera em um jogo de luta, cara, e jogava demais, e ninguém te vencia no arcade do seu bairro. E hoje, cara, nem tem mais o arcade do seu bairro. E parabéns, no ranking mundial, cheio de pessoas extremamente mais talentosas que você tem sorte se você estiver lá entre os 200 melhores. Do seu país ainda, nem do mundo inteiro. Talvez videogames te lembrem pessoas, amigos, vizinhos, parentes que você tinha na época e hoje você joga sozinho. É legal, mas talvez não seja a mesma coisa. Esse vídeo não tem o intuito de te deprimir, mas sim de te mostrar, cara, que a gente tem excelentes possibilidades de ter experiências incríveis hoje em dia. Que o melhor que a gente já viveu nos videogames, cara, talvez ainda possa estar por vir. Ou talvez você nem tenha jogado ainda um jogo clássico que na época você não tinha tido a oportunidade de jogar e que poderia ter se tornado seu jogo favorito. Hoje é mais fácil de você encontrar. Você talvez não tenha jogado Zelda Tears of the Kingdom ainda, cara. Esse que se tornou um jogo da minha vida. Esse vídeo teve o intuito de mostrar, como num tradicional vídeo do quadro Nintendo a Sério, argumentos para uma discussão que muitas vezes morre no raso. Alguém chega no Twitter e fala: não, claro que não, ainda te xinga de burro. E não para pra pensar que talvez não seja tão assim. Talvez a gente não precise ter tanta certeza assim. Nesse vídeo eu quis mostrar que a indústria na atualidade, cara, tá melhor do que nunca, pelo menos nessa discussão de moderno versus o retrô. E mesmo se eu adicionasse o triplo de argumentos, nada garante que no seu coração a vitória sempre vai ser dos jogos do passado. Afinal, o coração é seu, cara, e nele você dá a vitória pra quem você quiser, né? Mas se eu puder te fazer um pedido, cara, se você é das antigas, mesmo que você prefira os jogos do passado e não goste tanto dos jogos que tem atualmente, cara, não menospreze o que tem de bom hoje em dia. E quem tá assistindo esse vídeo que não teve a possibilidade de jogar aqueles jogos na época que eles foram lançados, não menospreze o valor histórico que eles têm, cara, porque talvez o seu jogo favorito jamais poderia ser seu jogo favorito se não fosse um desses jogos antigos. Não menospreze o apreço que a galera old school tem com os videogames da época deles também. Se todo mundo se respeitar e buscar se compreender, aí sim a gente vence de verdade. Esse, meus amigos, foi o Nintendo a Sério de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido uma reflexão legal. Eu gosto muito dos jogos clássicos, cara, mas eu acho que o que a gente trouxe hoje em dia realmente superou tudo isso. Comenta aqui embaixo o que você acha, cara. Você discorda de mim? Você concorda comigo? Você concorda com alguns argumentos e acha que eu viajei alguns outros? Manda aqui embaixo, mas sempre daquele jeito maneiro, respeitando as pessoas, porque isso é uma qualidade muito legal que a gente tem aqui na comunidade Coelho no Japão. Sejam sempre gentis com as pessoas e lembrando, se você não tá inscrito ainda, vem fazer parte aqui da comunidade, vem falar sobre videogame, clica no botãozinho branco de se inscrever, ele vai se transformar aí, você vai fazer parte aqui da comunidade. Deixa um likezão aí no vídeo se você curtiu, cada like conta demais pra ele chegar mais longe aí nas pessoas. E vai lá visitar o Pereira Retro Games, cara. Pereira é gente boa demais da conta e lá você vai encontrar tudo que tem de retrô. Manda um abraço mesmo pra ele lá, que é o Wesley Safadão dos games, o cara é muito gente boa. E ó, ativa o sininho de notificações aí pra não perderem os Nintendo Séries aqui de sexta-feira aqui no canal, assim como os guias, como esse de jogos de ritmo aí que eu citei pra vocês que eu vou lançar em breve, tá bom? Lembrando que os links estão todos aqui na descrição, entra no nosso grupo lá de promoção se você quiser ajuda pra poder comprar um jogo de Nintendo Switch ou o seu próprio Nintendo Switch. Nunca vai direto pelo que você acha na internet, sem dar uma olhada lá nos grupos de promoção antes, cara. Eu prometo pra você que você vai pagar mais barato e só tem coisa de confiança ali mesmo, porque esse é o nosso trabalho. Ajudar você a tirar o melhor proveito aí do videogame de vocês, beleza? Então, dito isso, meus amigos, me sigam lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok, no Instagram, me segue por lá, vem trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem pra mim. É por lá que vocês conseguem falar comigo diretamente mais fácil, tirar alguma dúvida. E aqui eu vou deixar pra vocês um outro vídeo da série Nintendo
Nintendo série pra vocês darem uma olhadinha, ou outro vídeo que eu recomendo pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Clica aqui, na descrição tem a playlist também dos outros vídeos de Nintendo série pra vocês verem, tá na home do canal também, então dá uma olhadinha por lá porque tem outras discussões interessantes, e aqui você acompanha todas as notícias de Nintendo. Beleza? Dito isso, meus amigos, agora sim, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima. Valeu!